Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é sexta-feira, dia 12/8. Essa é a visão de mercado da Tarde Gestão de Patrimônio. Aqui um pequeno disclaimer, uma pausa aí. E seguimos, terminamos a semana com esse Fox que iniciou a semana com essa expectativa. Nosso objetivo aqui, quando a gente fica martelando, começando o call, o visão de mercado, sempre olhando o Boletim Fox, é para a gente ficar de fato ancorado com as expectativas do mercado. Tá? E a gente vê não só o número, isso aqui é importante, mas o mais importante para mim é a dinâmica do número. Né? Como o número vem se construindo ao longo das últimas semanas. Né? Então, isso aqui é importante para mim. E tanto em 2022 como agora, em 2023 ou 24, principalmente, evidentemente, o 23, que é a ancoragem, que é já o horizonte de relevância para o Banco Central. Tá? Isso aqui, evidentemente, é uma opinião do mercado em relação à economia até o final de 2022 e até o final de 2023. Aqui, evidentemente, quanto mais próximo a gente chega do final do ano de 2022, esses números aqui ficam mais próximos da realidade, fica mais difícil você errar. Né? Quando você tem muitas variáveis ao longo do tempo, clima principalmente, guerras, etc., fica mais difícil você errar. Então, eu, particularmente, por não ter uma bola de cristal e por perceber que a gente não tem um método eficiente, infalível para fazer previsão do futuro, eu prefiro sempre acompanhar o momento atual. Tá? O momento atual, né, só para a gente ter uma ideia, né, o que aconteceu com o PIB esse ano. Era para ser zero ou negativo. Né, e está aqui, né, mostrando o quanto os modelos macroeconômicos da ampla maioria dos economistas estavam totalmente errados. Então, para eu não incorrer nesse erro, eu fico olhando, evidentemente, a expectativa do mercado, e aí eu adiciono as minhas interpretações das empresas, né, dos momentos de cada empresa, que é o mais importante. E principalmente, trimestre a trimestre, dado a dado, dos fluxos que a gente acompanha aqui, de poupança, de contas públicas, de estoque de dívida, de câmbio, e aí a gente vai montando um quebra-cabeça. Não é trivial, mas é bem legal. Bom, e complementando, evidentemente, as narrativas do mês. Né? Essas narrativas do mês, elas, dentro de um cômputo geral, elas dizem muito sobre o que está acontecendo no momento. Por enquanto, a gente tem uma narrativa ainda do Covid cada vez mais fraca, cada vez mais sendo superada, porém ainda existem países como a China, que tem uma relação extremamente grande com o nosso país, vira e mexe entre lockdown, e isso vira e mexe, interfere nas principais commodities, tanto minerais quanto de energia, petróleo, etc. Né? Se eu entro em lockdown, uso menos energia, eu derrubo o preço de petróleo. Se eu aqueço a economia, demando mais minério, mais energia, e, portanto, né, há uma valorização dos preços da commodity. Então, nesse momento, ainda cada vez menor, porém, e graças a Deus sendo superado, porém ainda presente nos momentos mesmos que, por enquanto, em grau menor, mas ainda está. Guerra da Ucrânia, mesma coisa. Né? A gente sabe como começou, não sabe como vai terminar, não sabe ainda as consequências que isso aqui vai gerar. Né? Então, assim, isso aqui, sem sombra de dúvida, é um sinal vermelho ainda para toda a matriz de risco. Tá? Taxa de desemprego, desocupação, um dado macro que a gente acompanha. Então, nitidamente, a gente vê, aqui já falando num contexto mais interno, né, mostrando a reação econômica. Né? Você só emprega se você tiver trabalho para fazer, né, e precisando de ajuda. Então, a gente vê uma recuperação econômica, o Brasil está vivendo um momento muito diferente. Taxa Selic, a nossa taxa Selic, que está em 13,75, foi definida dia 3 de agosto, e está no boletim Focus ali com uma expectativa de permanecer estável por um longo tempo. Antes de descer um pouco, a gente tem aqui os resultados do calendário, resultados de calendário de resultados,
eu preciso mudar isso aqui, né? Tá meio feio. Calendário de resultados e resultados das empresas dos Estados Unidos. Assim, de toda a massa que foram divulgada, de 4.804 empresas, 3.034 vieram positivas e 1.423 vieram negativas e 347 não há dados. Quem está acompanhando esse call comigo desde o início das divulgações de resultados percebe que esse número positivo aqui diminuiu muito. A gente estava aqui na casa de uns 79, 78 e olha onde nós estamos. Aqui a mesma coisa. Aqui a gente teve, por exemplo, os resultados com referências são 4.042. De 4.804, só 4.042 eu tenho resultados com relação ao que o mercado espera, com a expectativa. Então aqui eu tenho o resultado que veio pior do que o esperado, vieram 40,5% pior do que o esperado, e o resultado melhor que o esperado, vieram 59,5%. Vale lembrar que esse resultado aqui já foi 70%, e aqui 30%, ou seja, os últimos resultados dessas empresas que estão sendo divulgados agora estão derrubando muito, tanto os resultados positivos quanto os melhores que o esperado. Então, assim, não estou gostando de ver nessa reta final esse balanceamento aqui. Tá? Estava um clima muito mais otimista, mas a gente já começa a ver um ar de preocupação aqui, na minha opinião. E aí a gente vem aqui, né, eu costumo dizer, se há algum maestro na economia, se há algum dado que rege a economia, é esse aqui, é taxa de juros. E taxa de juros no mundo inteiro ela aparece ou ela ganha mais destaque quando ela vem conter esse aqui, a inflação. Né? A inflação é, de fato, algo que atrapalha o desenvolvimento econômico em uma dose que chega a prejudicar o PIB. Enfim, o ponto que eu quero dizer aqui, no Brasil, entre todos esses que estamos analisando, os que são, vamos dizer, em última instância, o farol do mundo ou o termômetro da economia, o Brasil é o único país que tem uma taxa de juros superior à taxa de inflação. Os outros países, não. E isso é um problema. Por quê? Porque a gente vê que há um espaço, né? Há um hiato que precisa ser corrigido. A meta de inflação aqui para os Estados Unidos é 4, se eu não estiver equivocado. Não, de inflação é 4 ou 6. 4, acho. 4, se eu não estiver equivocado. Ou 2. Perdão, pessoal. Eu me confundi agora, que são tantos. Mas depois eu trago para vocês. O fato é que tem esse ato aqui, em todos eles, né? E inflação não é bom, como eu acabei dizendo. Isso aqui impacta, retrai consumo, né? Fica a coisa mais cara. Você perde poder real de compra e isso acaba prejudicando o apetite a consumo, o apetite a produzir, etc. Em contrapartida, aquele industrial, ele olha assim, puxa vida, vamos olhar o caso do Brasil. Por que eu vou tomar risco? Por que eu vou investir numa fábrica? Por que eu vou contratar pessoas e ficar à mercê de processos trabalhistas, ficar à mercê de impostos confusos, se eu posso pegar o meu dinheiro e aplicar uma taxa de 13,75? O custo de oportunidade fica extremamente alto, extremamente alto. Então, assim, o intuito, e nesse caso, levando para todos os restos da Europa como um todo, é isso, você uma taxa de juros muito elevada, diminui o apetite a risco, de uma certa forma, né? De uma maneira bem resumida, diminui o apetite a risco. E esse apetite a risco trava a economia, né? De alguma maneira, de uma maneira contundente, trava. Então, nunca é bom ter uma taxa de juros elevada. No entanto, os países, esses aqui, Estados Unidos, Inglaterra e Europa, demoraram para perceber isso e agora tem que correr atrás da curva. Isso gerará, sem sombra de dúvida, um impacto na economia do globo como um todo. Tá? A gente vê aqui a variação do IPCA nos últimos 12 meses, o efeito dessa taxa elevada persistente já tem reduzido o IPCA, está aqui, né? Nitidamente, essa taxa que eu estou usando é o IPCA, está aqui, vem reduzindo e mostrando que a gente tem talvez uma taxa de juros adequada para a gente poder, talvez, pegar aqui uma média
ficar aqui perto de uma média de um IPCA, vamos dizer, mais civilizado. Bom, a agenda globais de ontem não teve tanta coisa assim, né? Só teve esses dias. A notícia que fez muito preço ontem, de uma maneira positiva, é esse daqui, o núcleo de pressão de preço sobre os Estados Unidos. E eu comentei ontem, esperava uma alta de 0,4, 0,2. Os Estados Unidos, por ter uma economia eficiente, já pode estar ajustando isso. Claro que está ajustando, né? Houve uma elevação de taxa de juros. Vale lembrar que a taxa de juros americana era 0,025, agora está em 2,5. Né? Então, assim, já fizeram um ajuste, mas ainda tem muita coisa para fazer. O fato é que a inflação já começou a sentir, o preço já começou a sentir, o apetite já começou, o mercado já começou a fazer esse ajuste. Isso é muito bom para eles. Possivelmente, provavelmente, eles não precisariam ir tão longe para corrigir. Só a expectativa de que lá na frente a taxa de juros será maior, isso já transmite de maneira eficiente para a economia americana, né? Diferente do que acontece aqui. Então, isso é importante, é bom a gente acompanhar. Claro, eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Pedidos iniciais de seguros de emprego nos Estados Unidos veio em linha com o esperado, né? Então uma notícia relativamente boa. Aqui no dia de hoje, até agora, saiu da Suécia o índice de preço ao consumidor, veio abaixo do esperado, uma boa notícia, também refletindo o que aconteceu nos Estados Unidos. Na França, segue o esperado, nenhuma surpresa positiva nesse caso. Vendas no varejo na Turquia, embora não tenha uma referência, mas tem aqui o dado anterior, então veio negativo, né? Isso não é muito bom. Aqui a produção industrial no Reino Unido como um todo, né, veio melhor do que esperado, uma surpresa bem positiva para o Reino Unido como um todo. E aí a gente discute na parte da segunda-feira os indicadores que estão saindo hoje. Os mais relevantes vêm até aqui, tá? Esses são os mais relevantes aqui. Preço de bens exportado, aqui confiança do consumidor, esse aqui é extremamente relevante. A gente precisa ver algo acima de 50, né? É importante, o Michigan também, percepção do consumidor. Então, esses são dados relevantes que certamente devem mexer o mercado no dia de hoje. Tá? Só deixa eu acompanhar o negócio aqui. Pronto. Desculpa. Bom, a gente vê aqui os principais índices americanos, terminando uma sexta-feira de uma maneira bem contundente, uma recuperação bem contundente, né, mostrando de fato que talvez pode haver uma recuperação. Eu expliquei bastante isso no call de ontem, né? Topos e fundos decrescentes, né? Mostrando aqui literalmente que os principais índices, na sua maioria, estavam numa tendência de queda, e ali a gente vê aqui essa semana, né, superando o possível topo deixado na semana passada, ainda mais, testando esse nível aqui. Então, o que é de se esperar que possa acontecer para a gente acreditar definitivamente de que o mercado mudou essa dinâmica e que pode, eventualmente, apresentar aí uma nova dinâmica para o final do ano. Ou ele segue isso daqui, né, fechando aqui, não perde esse topo anterior, e aí, a partir daqui, segue para mais alto, ou se ele perde esse topo, ele tem aqui o primeiro colchão de segurança, né, ou uma primeira relação risco e retorno aqui, para depois retomar, ou aqui. Aqui é o airbag, como eu disse, para depois tomar aqui. Né? Porque se ele fizer isso daqui, aí é uma catástrofe generalizada. Então, aqui é o primeiro nível, vamos supor, do stop, segundo nível de stop, terceiro nível de stop, tá certo? Da posição dos comprados como um todo, né? Imaginando que isso pode acontecer. Tá? Esses são os cenários. Né? Pensando que aqui possa ser os possíveis cenários que possam acontecer. Tá? De maneira, lógico, muito teórica. Né? Esse fundo aqui pode acontecer ligeiramente ontem. O que eu quero dizer é não perder essa região. Enfim, e isso se complementa para todos os demais ativos. Aqui a gente vê Nikkei tendo uma reação boa, né? Forte, voltando aqui para esse canal, buscando superar, superou, na verdade, esse topo aqui, fechou aqui
né? O mercado já fechou por lá. Fechou essa semana de uma maneira muito positiva, agora a gente precisa ver, eventualmente, como isso aqui, qual é o processo. Vamos chegar até aqui? Vamos superar isso daqui? Né? É, fica acompanhando. Aqui, o Eurostock ainda não chegou no topo, né? Como os demais ativos, né? Olha aqui o topo, mas sem sombra de dúvida, deixando um fundo para trás. E o VIX voltando aqui, literalmente, a uma região que a gente já conhece, perdendo essa região que era de suporte, e voltando aqui para esses patamares, abaixo aqui dos 25 pontos percentuais. Agora, vale lembrar, hoje é sexta-feira, tem uns dados de confiança do consumidor, a gente vai olhar. Uma notícia excelente que eu tenho adorado trazer para vocês é o petróleo, que é, como eu disse, ele está na ponta da cadeia da inflação. E a gente vê essa queda importantíssima aqui do preço do petróleo. E eu dei alguns exemplos com China, etc., porque isso tem acontecido. Então, assim, é importante a gente ver, né, o desaquecimento. Isso também, petróleo, é energia, menos, energia mais barata significa que está sobrando mais energia, e sobrando mais energia significa que o mundo como um todo está produzindo menos. Então, assim, esses dados aqui, esses índices são animadores até aqui. Eles são definitivos? Eu quero crer que sim, mas eu ainda não apostaria. Não é o momento de apostar nesse instante. Claro, o que fica positivo para a gente é que aqui a relação de risco e retorno fica melhor para a gente poder se posicionar acreditando definitivamente que o pior ficou para trás. Mas agora, né, a partir desses fundos aqui, a relação de risco-retorno para a gente começar a apostar mais ficou bem desfavorável no curto prazo. Bom, a gente olha os bonds, né, tido normalmente como ativo de Porto Seguros, reagindo mal, né? Olha aqui, né? Reagindo mal e em linha com o que é de se esperar com o mercado de ações de maneira forte. Então, a gente precisa ver se isso aqui efetivamente como vai terminar essa semana, mas em tese, né, perdendo aqui, né, aquele exemplo que eu disse, para o índice vale para o bonds também. Ele poderia ter ficado no topo e voltado, mas não, ele já perdeu o topo aqui, pelo menos já fez um fundo, não sei se vai fechar, mas a ideia nesse momento que ele mira para cá. Esse aqui, ou aqui, intermediário, para depois mirar aqui. Né? Esses são os stops mais adequados aqui. E o ouro, né, tendo uma reaçãozinha, mas muito longe do topo anterior. E o minério de ferro termina a semana de maneira positiva, embora com mais um dia consecutivo de queda, deixando aqui o que a gente chama de pavio, né? Lembrando que isso é um gráfico chinês, né? Então sobe vermelho, cai verde. A gente vê que a gente teve uma semana, tem tido semanas consecutivas de alta, mas olha só onde ele está reagindo. Né? O que era um suporte virou uma resistência, então aqui é preocupante, ainda mais com o que a gente acabou de comentar, com as notícias vindas da China com relação a lockdowns. Bom, como terminam aqui os índices asiáticos? Na sua ampla maioria, a China termina a semana com um dia negativo, tá? Isso aqui é variação diária. Destaque positivo para China A50 e destaque negativo está para o índice de tecnologia chinês. Né? Aqui, Nikkei fecha uma alta bem forte, né? E Coreia do Sul fecha aí com uma alta suave. Os futuros americanos atuam no campo positivo hoje, a Europa como um todo no campo positivo. Né? A gente olha aqui os bonds brasileiros caindo forte, olha isso, né? Acompanha isso, caindo forte, relação de risco-retorno, muito positivo para a nossa economia como um todo. Muito bom ver essa informação logo cedo. Tá, Bitcoin perdeu os 24, o Ethereum mantém-se, sustenta aí acima dos 800. Tá? E o minério de ferro aqui a $110. Bom, em Brasilzão, da massa, né? Um mês, por enquanto, até agora positivo, subindo 6,32. A gente teve ontem uma queda modesta, mas interrompendo aí uma sequência muito positiva de alta. Né? Até cogitei que poderia ser bater a máxima aqui, estava um momento positivo. E ontem tinha tudo para que isso acontecesse. Né? Os dados de inflação americana vieram muito positivos. Porém, não superou os 10 dias consecutivos de valorização,
que é o que aconteceu aqui em fevereiro e também aconteceu em março. Tá? O ano estamos positivo em 4,67. Os estrangeiros, aqui em relação ao índice, contratos futuros, tem um estoque bem positivo e aumentou esse estoque positivo ontem, né? Acreditando possivelmente, talvez, nessa valorização do índice. Os nacionais têm um estoque bem negativo e aumentou o estoque bem negativo ontem. Né? Os estrangeiros, com relação ao dólar, né, praticamente no 0 a 0, veja, ele aumentou, ele comprou praticamente tudo isso ontem, né? Os nacionais diminuiu um pouco a posição no dólar. E aqui está o nosso índice, né? Gráficos diários, semanal e mensal, tanto do índice quanto do dólar. E olha o que a gente vê aqui, né? Uma realizaçãozinha, é bem importante, isso a gente comentou perto aqui desse topo aqui, né? Uma realização bem importante, dado que a gente saiu de 95 mil pontos, subiu aqui praticamente aqui quase 10 mil pontos, subiu 10 mil pontos, chegou a bater 10 mil, então um rally de alta muito forte mesmo. Então é natural, né? Nada sobe em linha reta, como nada cai em linha reta, né? Olha isso aqui, olha essa. Então, assim, se a gente vai ter uma mudança de tendência, ele tem que fazer aquele mesmo movimento que a gente comentou, né? Para os outros ativos. A gente tem aqui o primeira região de stop, segunda região de stop, terceira região de stop. Perder essa terceira região de stop, meu amigo, balbal. Tchau. Vamos aí para 93 mil pontos ou até, quem sabe, mais. Tá? Não é de longe o cenário. Tá? Então, aqui no gráfico semanal, a gente vê isso daqui, né? Essa construção aqui. Né? O índice tentando superar esse topo aqui. Vamos ver, tem a semana, né? O mês terminando, no metade do mês, uma alta bem forte, bem positiva. Né? Perder terreno aqui para os vendidos não é um bom sinal, claro. Assim como o dólar chegou a cair, está fazendo uma figura de decisão, chegou a cair. Né? Olha a alta forte que teve na semana. Ontem corroborou bastante por essa alta, né? Mostrando talvez que a gente chegou numa região aqui de suporte. Vai continuar subindo? Será que daqui a gente tem uma outra queda para vir pegar esse suporte aqui? Que foi uma vez, duas vezes? Eu não duvido, tá certo? Eu não duvido, tá bom? Ontem, Petrivale subiu 0,38, o resto dos ativos caíram 0,55. Então, no agregado, aqui tem uma bolsa, o índice BX100, que é o que eu mais olho, uma queda de 0,40, tá certo? Nada, uma variação nada fora do normal, volatilidade abaixo de 20, e ontem a gente teve uma abertura da curva. Né? Aqui estão os principais papéis que subiram na semana, no dia, os que caíram no dia, na semana, no mês e no ano em sua respectiva queda. Positivo, quem me acompanha aqui, né? Esse é um ativo que eu disse inúmeras vezes que eu não acreditava que ficaria entre as maiores quedas, recuperando, longe, né, eventualmente, aí de estar positivo no ano. Vamos ver aqui, é positivo na semana, positivo, ele não aparece entre as maiores altas do mês e nem da semana. Da semana aparece com 36 aqui, ó, no mês. Perdão, olha aqui, positivo, subindo 36% no mês, né? Ou seja, uma alta significativa muito forte mesmo. A gente tem aqui os principais ETFs que eu acompanho. Destaque negativo ontem para o setor imobiliário, que já subiu 9,62 no mês. E o destaque positivo ontem para materiais básicos, que subiu 3,95 no mês. Small Cap subindo 10,61. O alerta, o farol amarelo, que fica pescando esses dias, desde que chegou nessa região aqui, a gente vê o nosso mercado reagindo a uma possível realização. Isso aqui significa que o mercado está tomando o BTC e, portanto, acreditando que o mercado pode realizar aí no curtíssimo prazo. Tá? E aqui é o estoque, né? A variação mensal, né? Ou seja, ó, tomada pelos ativos em agosto deste ano. Né? Muito forte ainda. Bom, aqui estão os mais alugados e os mais devolvidos, né, do estoque, né, em relação ao free float, tá bom? Acompanhar aí. E a curva de juros, né, mostrando aqui que a gente tem uma inclinação paralela muito modesta, né, em relação
a taxa pré, a inflação implícita deslocando mais uma vez para baixo, em paralela. Olha o fechamento da curva, tá? Olha o fechamento da curva. Né? E a taxa do IPCA também fechando aqui, já está abaixo dos últimos 30 dias. Assim, definitivamente uma mudança estrutural na curva dos ativos de inflação. Basicamente é isso. Agradeço a todos vocês que acompanharam o COR essa semana. Agradeço a sua audiência. Desejo que você tenha um ótimo final de semana e a gente se reencontra aqui na semana que vem, segunda-feira. Caso você queira entrar em contato, basta mandar e-mail para essas contas aqui ou entrar em contato no nosso site. Agradeço demais a sua atenção e um bom final de semana.